Iniciei a gravação, então, boa tarde. Boa Eu tarde. quero, primeiramente, agradecer a presença de todos, né, da Lidiane, que está aqui, também representando a CEGEX, o professor Luiz Fernando, que é banca, né, e também o Caio, né, que vai apresentar a defesa de estágio dele, que foi feito na Copérgia, tá? Hoje é dia 11 de agosto de 2022, às 13 horas e 16 minutos, tá? Caio, tu tem em torno de 20 a 30 minutos para fazer a tua apresentação, então fique bem tranquilo, fique bem à vontade, pode iniciar. Certinho, eu queria agradecer também a presença da minha professora, Cristina Quartiero, e do professor Luiz Fernando na minha banca aí, tá? Vou começar então minha defesa. A minha apresentação da defesa de estágio que eu fiz na Copérgia aí durou 184 horas, eu fiz no município de Terra de Areia. Tá começando aqui. Tem alguns dados da minha identificação da empresa, nome fantasia, Copérgia, razão social, a Cooperativa Agroindustrial Copérgia, tá? O nome completo. Meu supervisor foi o Joacir da Silva e foi do dia 9 do mês 5 até dia 9 do mês 6, 184 horas. Essa aqui a gente pode ver a fachada externa da loja, com estacionamentos para os carros que compram coisas menores dentro da loja, como ferramentas e maquinários menores. E aqui do lado a gente tem o estacionamento para caminhões para fazer embarque e desembarque de produtos que vêm do centro de distribuição da Copérgia. Aqui na segunda imagem nós temos o ambiente interno da loja. Ele foi uma foto tirada do segundo andar e a gente pode ter uma noção aqui do tamanho e dos produtos que a loja vende. Alguns setores da loja são os setores de faturamento. É aqui que é feita as compras e as entregas de produtos que a gente faz, porque a Copérgia tem um sistema de que com compras acima de R$ 300 que tu faz, eles levam o produto até a tua residência, né? O setor de faturamento também é responsável por fazer a compra de itens que mantêm a loja, como itens de cozinha e de manutenção do próprio prédio. E é um setor bem importante aí também, porque ele faz a requisição de produtos de outras filiais. Por exemplo, uma filial tem um produto que a nossa filial não tem, então ela vai lá e requer esse produto e ele chega aí através do centro de distribuição. A gente tem aqui o setor de consultor interno e externo, que é um gabinete onde eles podem atender clientes separados aí do balcão dos demais técnicos, pois eles têm clientes separados que são bem importantes para a Copérgia. Daí eles têm um setorzinho separado para atender eles. Aqui a gente tem o segundo andar, onde tem o estoque de mais alguns itens e com possibilidade de refrigeração de vacinas e itens que têm que ficar refrigerados. Aqui nessa segunda foto é a visão do técnico que vende os itens dele. Aí a gente pode ver os clientes chegando aqui e foi aqui que eu passei a maior parte do meu tempo na loja, atendendo o cliente de balcão. Aqui a gente tem o armazém interno, a primeira parte do armazém interno, é onde são armazenadas rações, os concentrados, também são as cercas, coisas que são grandes demais para deixar na parte da frente da loja. Aqui a gente tem uma segunda visão do armazém interno também, com as escadas e os parafusos que ficam nessa parte da loja. Aqui a gente tem a segunda parte do armazém interno, que é onde ficam armazenados os adubos. Essa parte da loja é a maior que tem. E também tem os produtos mais caros, pois os adubos aqui são bem valorizados. Nessa foto aqui nós temos o armazém externo, é aqui que é feito o embarque e o desembarque de cargas que chegam do centro de distribuição. A gente deixa eles aqui de forma temporária para organizar eles de forma permanente dentro dos armazéns depois. Aqui a gente tem um pequeno histórico da empresa. Ela foi fundada em 1969, em Jacinto Machado, na igreja matriz da paróquia de Santa Terezinha. Okay. Em 1974, aconteceu um vendaval no pavilhão deles e acabou botando em risco aí a sequência do atendimento deles. Mas eles conseguiram verba aí para conseguir manter essa iniciativa, que na época era, né? E estão tocando até hoje.
Em 1974 foi a primeira filial que foi inaugurada, foi em Praia Grande. Em 1992 foi criado o primeiro supermercado da Copérgia, foi em Jacinto, também Machado, e também foi criada a Credija, que é a cooperativa de crédito para os associados da Copérgia. Em 2007 aconteceu a primeira expansão para o Rio Grande do Sul, a loja fundada foi no município de Morrinhos. Em 2014 a Copérgia concluiu 45 anos de história e mais 10 anos de CDC. Também ocorreu a inauguração da fábrica de ração em Praia Grande e de mais uma distribuição de lojas aí para facilitar os transportes dos itens. 2016 foi quando a Copérgia começou a ganhar renome e apareceu em várias revistas e por causa de um embarque que partiu do porto de Imbituba carregando mais de 30 mil toneladas de arroz destino à Venezuela. E em 2021 foi o ápice da Copérgia, que foi inaugurado o novo parque industrial e também marcou a marca de 1 bilhão de faturamento no ano. A Copérgia, aqui a gente tem as atividades desenvolvidas todas pela Copérgia. Elas têm 4 indústrias que são responsáveis para beneficiar os armazenamentos dos produtos aí, que antes deles serem revendidos. 14 lojas agropecuárias, que são a maior fonte de renda da Copérgia atualmente, onde são vendidos os adubos, os insumos, rações, o que dá mais lucro assim, para a Copérgia. Tem 3 centros de distribuição para facilitar o transporte de filial para filial e gastar menos nos transportes. Temos um posto de combustível que ele abastece aí os automóveis e os maquinários que necessitam do combustível. Temos uma indústria de ração também em Praia Grande, que é a única que a gente tem, é a maior, que ela abastece todo o sistema interno da Copérgia. 5 supermercados que proporcionam aí bons produtos aí para a comunidade. Também tem 2 caminhões do TRR, que são caminhões responsáveis por levar o combustível de posto para posto e de posto para cliente que tem como abastecer. E TRR significa trabalhador retalhista, que são a empresa autorizada pela ANP para transportar e revender combustível em grande quantidade. A gente tem 2 UBSs, que é a Unidade de Beneficiamento de Sementes, que elas estão aí para gerar uma melhor logística para a venda e transporte de sementes. Possuem também uma central de compras, que é responsável por comprar todos os produtos que a Copérgia revende. Tem um campo agroacelerador, que eu falei mais tarde ali que a Copérgia tinha completado 10 anos de CDC. Esse CDC é o Campo de Desenvolvimento Copérgia, que é onde eles mostram produtos de alta tecnologia, produtos que ainda não foram lançados para maior desenvolvimento da lavoura do cliente, para aumentar o rendimento do agricultor. Possuem também uma sede administrativa para cooperados e parceiros conversarem e tomarem decisões sobre a Copérgia. E tem o departamento técnico, que são só para os cooperados, que a Copérgia, assim, ela não tem um dono, elas são vários cooperados que tocam a Copérgia. Então, ali eles tomam as decisões mais importantes da Copérgia, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Tem 2 centros de comercialização de fruticultura, que são onde é como se fosse um centro de distribuição de produtos normais, porém esses são especializados para abastecer frutas e transportar elas também, de forma correta e ideal. E também eles possuem 2 unidades de recebimento de grãos, que eles armazenam os grãos de forma correta e duradoura também. E tem uma transportadora que é responsável por levar os produtos dos centros de distribuições até as lojas e os demais comércios que a Copérgia tem. Aqui agora eu vou falar das atividades internas que eu desenvolvi. Foi onde eu passei bastante tempo dentro da Copérgia. E vamos lá. Apresentação. Logo que eu cheguei na Copérgia, o Joacir, meu supervisor, ele me apresentou a todos os integrantes, os funcionários da Copérgia e as suas funções, respectivamente, também. E também todos os setores da cooperativa com o que faziam cada uma e todas as suas funções. Fiquei em torno aí de
de uma semana, um pouquinho menos dentro desse estágio aí de apresentação, para eu me adequar bastante ao sistema da Copérdia. Contagem de estoque. A contagem de estoque ela é um sistema bem interessante, porque quando a gente está fazendo a contagem de estoque, a gente tem noção do que os itens que a Copérdia vende, aonde ficam, e o que deixa de ter e não ter também, para manter organizado. A gente faz isso aí uma vez por semana, e é importante para manter os estoques em dia, porque tem um sistema muito rigoroso lá sobre o que tem e o que tem na loja para vender, né? São várias agropecuárias e tem que deixar sempre isso atualizado. Correções do SIGA. As correções do SIGA aconteceu um problema durante a minha estadia lá, desde 2017, que não estavam sendo atualizados os itens do estoque. Então a gente ficou aí em torno de 2 semanas atualizando essas correções. Claro que não foi de forma contínua, foi quando eu tinha oportunidade, não ficava só fazendo isso, mas quando eu podia ajudar também, porque eu tinha conhecimento na TI, eu ajudava bastante eles para ajudar a ficar mais rápido esse processo aí de SIGA. A gente conseguiu concluir isso em pouco tempo até, porque desde depois de 2017 tinha a ver, a gente fechou bem rapidinho até o sistema aí, porque tem que estar tudo certo, né? Isso é um governo, o SIGA é do governo, então eles têm que ter controle sobre o que está acontecendo ali dentro. Organização, cargas e descargas. Quando eu não estava no balcão realizando vendas, eu podia estar lá no setor do armazém, ajudando o pessoal de lá. Eu fiquei lá, foi importante também porque eu conheci bastante das coisas que tinham lá, como as rações, os insumos, os concentrados, e o que vendia lá também, o NPK dos adubos e tudo mais. Era um serviço um pouquinho mais pesado, pois não era tão leve quanto os itens que a gente carregava lá dentro da loja. Então, foi bem importante esse setor aqui. No tempo livre que a gente tinha dentro desse setor, a gente deixava tudo organizado, porque de vez em quando tinha horários de pico dentro da Copérgia e vinha muita gente. Então, a gente tinha que deixar o ambiente organizado para quando chegasse todo mundo de uma vez, a gente conseguir achar os itens e entregar para eles da forma mais rápida possível, para não deixar os clientes esperando, né? Porque não seria legal. As vendas. Durante a minha quarta semana, assim, perto do final do meu estágio, que eu já estava bem acostumado, eu comecei a realizar algumas vendas, todas supervisionadas, e isso aí foi a parte que eu mais gostava da Copérgia, porque era o que eu mais queria buscar o conhecimento, porque não era legal o cliente perguntar alguma coisa para ti e tu não saber responder, né? Então, eu sempre busquei saber bastante do que eu estava fazendo para não passar na hora de um cliente perguntar alguma coisa e eu não saber. Aconteceu algumas vezes, mas se eu tivesse ficado mais tempo, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu posso melhorar isso aí para estar realizando melhores vendas aí. Um item que eu não citei aí antes foi a tríplice lavagem, que de vez em quando chegavam aí produtores com os descartes das embalagens mal feitas ou não feitas. Aí a gente fazia a lavagem das embalagens. Aqui a gente pode ver o funcionário deixando as embalagens de boca para baixo para secar bastante. Após isso, a Copérgia vem com o caminhão responsável para fazer o descarte dessas embalagens. Aqui eu vou falar um pouco das atividades externas que eu desenvolvi, foi onde eu passei menos tempo no meu estágio, porém foi onde eu consegui mais conteúdo para fazer isso, porque conhecimento técnico e prático é essencial. Aqui a gente tem um gráfico. Esse gráfico aqui eu consegui olhando o sistema da Copérgia e olhando também dados de terra de areia. Aqui a gente pode ver que o abacaxi é a cultura mais predominante no município, seguido da banana e do milho. O que mais chama atenção nesse gráfico aqui é que o tomate, alguns meses atrás, ele não estava tão grande quanto ele está agora. Se eu fosse fazer de novo esse gráfico daqui a pouco, daqui a alguns meses ou daqui a um ano, ele estaria talvez maior do que feijão do aipim, ganhando bastante espaço dentro das lavouras, das cultivares cultivadas dentro do município. Vou falar um pouco agora dos clientes que a gente atendeu. Esse Lindomar aqui, ele tinha uma lavoura de tomate de 30 hectares, mais ou menos. A gente foi fazer uma entrega de um defensivo agrícola para ele.
A gente tem o defensivo agrícola que a gente entregou para ele foi o Uniseb Gold, foi para o controle da pinta preta da sua lavoura. Aqui a gente pode ver um pé sadio, um pé saudável, bem manejado e bem saudável. Aqui a gente tem um pé que podia ser saudável e sadio, porém ele foi mal manejado, os enforca-gato que estavam presos na taquara acabaram se soltando e ele caiu no chão. Essa planta não vai produzir mais por falta de manejo mesmo. E aqui nessa aqui a gente tem um pé de tomate que acabou pegando a enfermidade da murchadeira. A murchadeira que é uma doença que afeta a planta, não deixando ela translocar água dentro das suas seivas e acaba secando ela de cima para baixo e dando perda total. Não tem como reverter depois que uma planta pega a murchadeira. Nesse pé aqui, ele é um pé saudável, porém ele está com a murchadeira mais de baixo para cima. O jeito que ele pegou essa murchadeira aqui foi porque a roda do trator encostava por causa do espaçamento que não era ideal, ele encostava numa planta que tinha murchadeira e depois encostava numa planta saudável, fazendo assim a contaminação da doença e causando muito prejuízo na lavoura dele. Para evitar disso acontecer, o sugestionado é fazer que caminhos maiores para a roda do trator não encostar nessas plantas e não estar disseminando essa doença. Aqui ele está fazendo a regulagem do seu trator. Esse é um trator que ele mesmo customizou. Ele tem esse braço aqui que ele abre conforme ele vai entrando nas lavouras, que consegue pulverizar bastante aí os defensivos agrícolas de forma bem eficaz, assim, diria. Rodrigo foi a gente foi no mesmo dia ainda que a gente foi no Lindamar. Foi uma cultura menor de milho que ele tinha. E o que aconteceu na lavoura do Rodrigo? Ele plantou numa época ruim, numa época muito fria, e o seu milho acabou não desenvolvendo. E também, como ele viu que não ia desenvolver o milho dele, ele não manejou ele, se tornando um acúmulo de cigarrinhas aí nos milhos deles. Aqui a gente pode ver a cigarrinha na planta dele aqui, disseminando o enfesamento pálido e o enfesamento vermelho e o enfesamento pálido, ocasionando que a planta não produziu. Aqui tem a cigarrinha na ponta dele, aqui tem uma potinha maior da cigarrinha. O João, ele tinha uma lavoura bem grande até de abacaxi e ele era um cara muito inteligente. Ele também, inclusive, já deu aula para alguns professores do IFE e porque ele já está tanto tempo nesse ramo cultivando abacaxi e só abacaxi que ele se tornou muito inteligente. Tanto que quando o meu supervisor foi lá, ele não foi lá para aconselhar ele fazer alguma coisa, ele foi lá só para mostrar mais o que tinha no estoque da Copérgia, o que ele podia vender, e eles tinham mais uma conversa de igual para igual do que o meu supervisor, o técnico, falando o que o agricultor já devia fazer, porque ele já sabia talvez até mais que o técnico. Esse abacaxi do João, ele contraiu a fusariose, que é uma doença causada pela cochonilha. A cochonilha é esse bichinho aqui, e ele é transmitido via formigas que ficam dentro da lavoura. Elas fazem caminhos por baixo da terra e torna muito difícil o controle dele. E é uma praga, isso aí causa perda de até 30% em frutos e 20% em mudas dentro da plantação. O Paulo ele tinha uma lavoura de banana localizada no morro e o que aconteceu aqui? O Paulo era amigo do Joacir, que era o meu supervisor, e a gente foi atender ele no horário do meio-dia, que era fora do expediente, aí eles foram almoçar juntos. E quebrando esse paradigma aí de que técnico e agricultor tem que só ter uma relação profissional, eles eram bem amigos e acontece bastante isso nessa área rural, que acabam os técnicos e agricultores se tornando amigos. E o Joacir querendo assim ajudar o Paulo de qualquer forma nas lavouras dele, oferecendo, não só priorizando a Copérgia, mas também querendo ajudar o Paulo. Aqui a gente tem as bananeiras do Paulo e a maior praga que tinha na cultura dele, que é a broca do rizoma. A broca da rizoma é um inseto que fica dentro acaba entrando dentro da bananeira, ocasionando muitos danos para a lavoura.
O controle dele é forma de iscas e atualmente na lavoura do Paulo era o que mais estava predominando e estava causando bastante perdas para ele. É uma praga bastante comum no Brasil também, que causa bastante perdas em qualquer lugar, mas principalmente aqui em Terra de Areia. Adilson. Na lavoura do Adilson, ele tinha plantado 15 hectares de milho, ele tinha mais espaço na sua lavoura e ele queria aumentar ela. Então a gente foi fazer uma análise de solo para saber se valia a pena ou não valia a pena ele aumentar essa lavoura dele, fazendo a análise de solo, né? Daí a gente tem aqui, pode ver eu coletando solos utilizando um torque holandês, que eu coletava o solo de 5 em 5 metros e ia colocando no baldinho. Aqui eu estava peneirando o solo para tirar a maioria das impurezas dele. E aqui era já embalado para a gente mandar para o setor responsável para fazer a análise de solo. A gente mandou ele para a Unisc para estar realizando a análise. Infelizmente eu não fiquei até tempo suficiente para saber o resultado do que aconteceu na lavoura do Edilson, mas quem sabe eu vá conseguir. O Clério. O Clério tinha uma pequena lavoura de batata aí, ele estava realizando a colheita dele e ele estava reclamando muito do preço dos adubos que ele estava utilizando, que não estava deixando ele ter muito lucro, por causa que se ele não utilizasse adubo, as plantas dele não vinham de forma boa e ele não conseguia revender elas depois. Então ele reclamou muito do preço do nitrato para o meu supervisor e ele recomendou que no lugar do nitrato ele utilizasse a ureia, que a ureia acaba se tornando um pouco mais barata por área do que o nitrato de cálcio. O Valério. O Valério tinha uma estufa de morango, na qual ele controlava as mudas que ele criava, de forma bem rígida até. Porém, aconteceu um ciclone na época que eu estava lá na Terra de Areia, que acabou desmotivando um pouco ele, pois aconteceu o seguinte: o vento arrancou todo o telhado da estufa dele aqui, deixando as plantas deles expostas aí ao que não estava exposto antes, que era o ambiente externo, né? E começando a dar algumas causas de pinta preta nas suas plantas, devido à falta de manejo que ele perdeu aí depois do ciclone. Ainda assim, a plantação dele ia render bastante, pois ele tinha controlado bastante ela antes de acontecer esse percalço. O Milton. Na lavoura do Milton, ele tinha 10 hectares de tomate e ele era um agricultor novo. E o interessante desses agricultores novos é que, ele estava começando na cultura do tomate agora, então ele já não sabia muita coisa. Como o Joacir ele sabia bastante coisa, ele ia lá e ele dava as instruções para o Milton e ele fazia certinho porque ele já não tinha muito conhecimento. Isso é bem difícil na área rural, porque os agricultores eles não fazem certinho o que o técnico fala para eles fazer, porque eles acham que o conhecimento deles já sabem, eles levam mais o conselho do técnico como uma opinião, sabe? Então, esses agricultores novos, eles seguem bem certinho a risca o que o técnico passa e acabam tendo um bom rendimento. O Milton chamou o Joacir aí porque as plantas dele estavam com muita incidência de pinta preta. Aqui a gente pode ver uma folha do tomate tomada de pinta preta. E a gente pode ver aqui também uma outra tomate que acabou não desenvolvendo devido à falta de cálcio e boro, que eram os piores problemas do Milton na atualidade ali, que era a pinta preta e o falta de cálcio e boro. Aqui a gente já tem o Pedro. O Pedro é o seguinte, ele já estava aí há bastante tempo cultivando e ele levava mais a opinião do técnico como só uma opinião mesmo e não fazia muito o que o técnico mandava e acabava que não estava desenvolvendo bem as plantas dele. Ele plantava beterraba, ele tinha 25 hectares e ele estava estudando a possibilidade de mudar para o tomate, porque é uma planta que está bastante em alta ali e ele queria também plantar para colher esses lucros que atualmente está dando. O João era um amigo do Joacir aí, e a gente foi visitar ele para fazer o manejo das plantas dele. Que aconteceu o seguinte: ele estava numa época ruim em Terra de Areia, estava chovendo muito, estava chovendo pouco, e daí ele estava usando ureia branca, o adubo químico da ureia branca. Ele estava ocasionando muitas perdas na sua lavoura,
porque ele não estava utilizando direito por causa da chuva, porque ele aplicava e em seguida chovia muito e ele perdia muito por lixiviação, perdão. E aí o Joacir falou o seguinte pro João, que ele devia usar a ureia azul, pois a ureia azul ela não solta, diferente da ureia branca, todos os nutrientes dela só uma vez. Então, mesmo que chova muito ou não chova nada em seguida nos tempos, ela vai continuar soltando os nutrientes de forma gradual, assim proporcionando para a planta um rendimento contínuo das suas sementes, dos seus frutos. O Derli, ele tinha uma lavoura de brócolis e de milho na serra, e ele tinha uma máquina embaladora aí de brócolis, o que aumentava muito o preço dos seus brócolis, pois ele botava o brócolis aqui e embalava, e já aumentava muito o preço do produto dele. Ele economizava muito com isso, porque não pagava serviço terceirizado para fazer isso por ele, e ele acabava ganhando bastante dinheiro. E é por isso que a fazenda dele a lavoura dele é tão grande assim. E na sua parte que ele plantava milho, ele fez um teste. Ele pegou metade dos milhos da Pioneer e metade dos milhos da Singenta e plantou meio a meio na sua lavoura, de forma separada, para ele analisar qual milho ia se adaptar melhor ao seu solo. No final aqui, esse aqui é o milho da Singenta, esse aqui é o milho da Pioneer. Acabou que o resultado foi parecido dentro dos dois milhos híbridos, que foi parecido, julgando o solo e a chuva e o tempo, que muitos fatores podiam ter ocasionado a diferença, eles acabaram tendo milhos até parecidos. Na cultura do José, José plantava 40 hectares de milho aí, e estava numa época muito fria em terra de areia, e ele perguntou pro técnico o que ele fazia na lavoura dele. Ele queria plantar milho, só que daí o técnico falou para ele não plantar milho, porque ali era uma época ruim, não ia desenvolver devido ao frio. Mas mesmo assim o José não ligou para a opinião do técnico e plantou o milho, e aconteceu o seguinte: o José plantou milho e o milho não desenvolveu. E quando ele viu também que o milho não ia desenvolver por causa do frio, ele não manejou em nada as suas plantas, tornando um acúmulo de cigarrinhas. E a gente entra aí numa pauta importante, que é o vazio sanitário, que é importante se realizar o vazio sanitário, que é durar 90 dias aí num terreno vazio sem plantar nada. Pois no inverno a cigarrinha não consegue sobreviver e ela acaba morrendo se não tiver a planta do milho para se alocar. Sendo assim, ele vai causar problemas aí para a região dele, que essas cigarrinhas podem se espalhar para milhos de vizinhos ou até ficar na lavoura dele aí para alguma próxima plantação, sendo horrível para ele perder bastante dinheiro. Isso é muito fácil. Esse aqui é um trator autopropelido que ele tinha. Ele usava para a cultura da aveia, que era uma planta de inverno que ele tinha num outro pedaço do terreno dele. Ele acabava fazendo com que se tornasse muito fácil a fazer o uso de defensiva agrícola aí nas suas culturas de forma rápida e eficaz também. Pessoal, eu vou abrir aí para minha banca me dar algumas dúvidas sobre a minha apresentação. Eu acho que ele deve ter alguma coisa para falar aí. Ótimo, parabéns, Caio. Obrigado. Excelente apresentação. Eu vou passar a palavra para o professor Luiz Fernando, primeiramente, tá? E depois eu vou falar e aí tu pode finalizar, tá certo? Certo. Professor Luiz Fernando, fique à vontade. Boa tarde, professora Cristina. Membro da banca e orientadora do Caio Mesquita. Caio Mesquita, estudante do curso técnico, protagonista nesse momento, né, tão importante da vida estudantil, que é a defesa do seu estágio. A colega Lidiane, que ora representa a coordenação de extensão, os familiares e amigos que prestigiam a defesa de estágio do Caio. Caio, inicialmente eu quero dizer que fiquei muito honrado com o teu convite, né, para que pudesse compor a composição da banca, né, da tua defesa de estágio.
Fiquei muito contente com a tua defesa, muito satisfeito. Percebi a tua evolução nesse tempo, né? Desde o primeiro ano que tu esteve na instituição, te lembra que nós trabalhávamos em práticas agrícolas orientadas, e no segundo ano, defesa sanitária animal, no terceiro, em zootecnia 3. Eu percebi um crescimento exponencial da pessoa Caio Mesquita, estudante. Caio, assim, eu tenho algumas curiosidades. Terra de Areia ali, eu percebi, né? Sim, São pequenas e médias propriedades. A diversificação das culturas é enorme, né? sim, Predominando, claro, o abacaxi, o docinho, o famoso docinho de Terra de Areia, né? Não claro, é o tem que quem mais. já saboreou o docinho de Terra de Areia nunca vai esquecer o seu sabor, né? Sim, Mas percebemos hoje que tem a beterraba, tomate, brócolis, milho, né? Batata, morango, fazendo parte, né, da diversificação das culturas nesta região. Tu sim. conheceu muitos agricultores, né, Caio? Eu queria saber Conhecia de ti o seguinte: bastante. tu percebeu se esses agricultores estão satisfeitos com a atividade agrícola? Seguinte, esses agricultores eles estão reclamando bastante do preço atual do adubo. Muita gente não está conseguindo adubar e tendo resultado ruim na sua lavoura por causa do preço que está agora. Então, tem muita gente optando por não adubar e fazendo uma plantação mais sem o uso dele, sabe? Porque Certo. está muito caro e eles vão acabar tendo muito perca de dinheiro aí no processo. E é uma coisa que deixa eles tristes também, porque sem o adubo eles não têm o rendimento que eles queriam, né? Certo, essa crise nós sabemos, né, por que ela está ocorrendo. Caio, mas eles pensam em desistir da atividade em algum momento, mesmo com toda essa dificuldade? Quem está mais tempo ali, eles querem continuar mantendo. Porém, quem entrou agora viu que não está dando muito lucro e eles já conversei com bastante agricultores também que já querem já achar alguém para vender suas terras. Quem está mais tempo quer ficar, quem entrou há pouco tempo quer sair. É isso aí, professor. Caio, assim, tu falou da recepção das embalagens dos defensivos, né? Da Sim, tríplice lavagem. Então, a gente percebe que tem alguns agricultores que têm uma resistência ainda em realizar essas práticas aí, né, de manejo tem. das embalagens. Tem algum trabalho que a Cooper já faz em relação a isto? A gente tenta fazer o serviço de conscientização, de falar para eles realizar a lavagem no descarte correto, que é mandar para nós já limpas as embalagens. Porém, muitos agricultores não fazem isso porque eles não acham necessário, eles não veem problema nisso, mesmo sendo conscientizados. Então, isso acaba sendo um problema, mas a gente já sabendo disso, já tem o preparo para fazer a lavagem disso dentro do ambiente da Copérgia. Bacana. Me fala um pouquinho sobre a tua experiência de trabalho lá. Tu gostou de trabalhar na Cooperja? Para mim, trabalhar na Copérgia foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa que eu já tinha visto no técnico, eu já sabia muitas coisas de que eles estavam falando lá, e eu me senti acolhido lá, porque eu estava junto de pessoas que também gostavam do que eu gostava, né? Então, acabou que foi uma experiência muito boa, porque as pessoas me ajudaram bastante, porque eu demonstrei interesse e eles demonstraram vontade de me ajudar. Caio, o que a empresa valoriza grandemente de uma pessoa, de um colaborador, de um trabalhador da empresa, a Cooperja? O que eles mais levam em consideração? O que tem que vir primeiro de tudo no servidor, no trabalhador? Eles priorizam muito a ética, né? Fazer o certo, ajudar o agricultor mesmo. Por mais que a gente não tenha os produtos que eles queiram comprar, a gente recomenda de outro lugar, mas sempre botando em primeiro lugar a saúde deles, dando recomendações para eles não se machucarem, nem se lesionarem, tipo, ingerirem nada errado e fazer o manejo correto, porque a segurança deles é bem importante para a gente. Ok, Caio, eu quero dizer então mais uma vez que a tua apresentação foi perfeita, foi muito didática, muito organizada, eu fiquei muito impressionado, né? Com a tua dicção, com a tua linha de raciocínio de apresentação perfeita, tá, Caio? Assim, só uma recomendação ali em relação ao relatório, se tu puderes, ao invés de colocar os nomes dos agricultores, visitas técnicas no milho, visita técnica no abacaxi, visita técnica, aí depois tu pode citar o agricultor, certo? Eu penso que Certo? essa é uma recomendação, né? No clério, visita técnica na batata, na cultura da batata, né? E depois ele te Sim, cita sim. dentro. No milho, como são três
produtores, visitas técnicas no milho, certo? Só uma sugestão, tá, Caio? No mais, professora, eu me dou satisfeito e considero essa etapa concluída pelo estudante Caio Mesquita. Obrigada, professor, pelas considerações. A tua sugestão ela vai ser acolhida, né, Caio? Com certeza a gente vai rever ali, vai dar uma olhadinha e vai fazer a modificação. Eu também gostei muito da tua apresentação. Assim, realmente, o professor Luiz Fernando falou assim, realmente o que eu acho, tu falou com propriedade, tu falou com segurança, realmente deu para perceber que tu estava ali, que tu estava inteiro nesse estágio, assim, eu fiquei realmente muito impressionada até com a forma como tu conhece a empresa, né? Eu não sei se eu parabenizo o teu supervisor ou te parabenizo, porque isso mostra que realmente, assim, ele te mostrou tudo e tu estava com sede daquilo. Isso é muito legal, assim, a gente vê um aluno formando, né? Um aluno que está concluindo o curso, assim, com essa garra, com esse sangue nos olhos, com essa vontade de aprender. Eu acho isso maravilhoso. Então, isso realmente tu pôde demonstrar nessa defesa, assim. Então, mais uma vez, parabéns, porque a gente percebe que não foi uma etapa que foi concluída assim, porque tinha que fazer. Foi uma coisa assim, feita com o coração mesmo, entregou a alma, né? E aí tu vem e diz, né? Eu disse, meu Deus, como esse rapaz sabe dessa empresa, ele colocou tudo ali, né, certinho, no relatório, ele descreveu tudo, né? Como ele conhece essa empresa. Aí ele me vem e diz que ficou uma semana para conhecer a empresa. Eu digo, meu Deus, eu achei que já ficado um mês inteiro. Né? E aí, assim, tu mostrava realmente esse interesse, né? Que tu gostava de vender, que tu perguntava muito em função de que tu queria ter as respostas, né? Então, muito, assim, parabéns mesmo por essa tua postura. Obrigado, sabe? professora. Tu, na verdade, tu já estás sendo um técnico em agropecuária antes mesmo de ter o certificado ali, né? E durante o estágio eu também percebi, assim, que foi muito... Colaborou demais, porque tu trabalhou bastante, a gente percebeu, e que tu transitou entre vendas, né, controle de estoque, no sistema tu foi também ali, né, nas visitas, e foram várias das visitas, e nessas visitas, as plantações, as doenças, os defensivos, os manejos, e também análise de solo. Meu Deus, foi quase 3 anos inteiros, foi né? bem completo. Só faltou a área animal ali, né? Para poder complementar. Se tivesse, tinha ficado o técnico inteiro, né? E outra coisa também que me chamou muita atenção é que tu já está, inclusive, tendo noção e fazendo, né, análise de aspectos comportamentais dos próprios clientes. Tu mesmo já dizia, esse aqui não aceitava muito, não. Esse aqui ele fazia exatamente como... Né? Então, isso aí é um fator importante, porque no momento quando a gente vai lidar com pessoas, a gente tem que saber ir conhecendo e observar, porque daí tu já percebe a forma como tu vai te colocar também, né? Com esse eu vou ter que falar desse jeito, com esse, né? Então, isso aí é o principal lá. É o principal. E isso aí tu percebeu muito rápido. Porque muitas vezes um técnico experiente, né, professor, não tem essa visão, porque é muito mais, assim, muito sabedor, digamos assim, das técnicas, mas aí falta essa parte do comportamento, essa de relacionamento, essa socialização. Então, saber conversar é bem importante. Oi? Saber conversar é bem importante também. Muito importante, é verdade. E também uma curiosidade só que eu fiquei, né? É sobre o descarte das embalagens ali. Depois que fazia, no caso, a tríplice lavagem ali, tu sabe dizer para onde iam esses... Depois da tríplice lavagem que a gente fazia, a gente deixava elas armazenadas num lugar seco lá na Copérgia e mais tarde a gente acionava o caminhão da própria Copérgia para vir, ele abastecia com essas embalagens vazias já e depois levava para um local onde eram incineradas essas embalagens.
Ah, tá. Então era isso, era incinerar. Tem uma empresa, né? Porque Isso, eu é fiquei lembrando muito, inclusive na leitura do teu relatório, que tem empresas hoje, inclusive, né, isso aqui em Mato Grosso, de um conhecido, que eles fazem, ele tem uma máquina e eles conseguem desfazer aquela embalagem e utilizar o plástico para fazer tijolo, para fazer banco, para fazer aqueles dutos de fios, assim, uma coisa que vai ficar, porque ainda ele fica, né, com ainda com a tríplice lavagem, ainda fica com resíduo. Aí eu fiquei curiosa, né? E para não precisar queimar, incinerar, porque também vai para a atmosfera, né? Na Vai. verdade, De alguma forma não é totalmente limpo o certo, né? não, mas estou satisfeita com só pela curiosidade, tá? Então, quero te parabenizar mais uma vez, né? Agradecer a presença, né? Porque o pessoal foi chegando, né? Eu fui aceitando, não deu nem para dar um boa tarde. E quero dizer também, assim, que nós estamos, assim, bem satisfeitos, bem felizes com a tua defesa, tá? E que agora nós vamos nos reunir. Ah, eu quero também perguntar se algum dos presentes gostaria de ter alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta para o Caio, antes da gente encerrar. Pode fazer, pessoal. Sei tudo. Que Deus nos livre, né, Caio? Não, Não, sei tudo, pode falar. o Caio está muito preparado. Eu acho que não, né? Eu expliquei bem para todo mundo. Tá bem explicado. Então, eu vou passar a palavra para tu, se tu tem mais algo mais para falar, para finalizar, e depois, logo em seguida, nós vamos encerrar a gravação da defesa. Certinho, então eu queria dar as minhas considerações finais aqui para todo mundo. Eu queria agradecer muito aos meus amigos que me apoiaram bastante aí para estar fazendo, incentivando bastante para terminar o meu curso, fazer onde eu fiz. O apoio da recomendação da Copérgia foi bem importante para mim. Queria agradecer muito a minha família também que me deu suporte para ficar em terra de areia e conseguir terminar esse estágio de forma muito boa. E agradecer a todo mundo também, o pessoal da Copérgia, que foi muito receptivo comigo, teve muita paciência para me ensinar e para me responder as perguntas chatas que eu fazia o tempo todo, mas eles estavam lá para me responder. Queria agradecer muito também a minha professora Cristina, minha orientadora, que esteve aqui, me ajudou o tempo todo que ela conseguiu, e principalmente também aí a minha banca, do professor Luiz Fernando, e todo mundo que está aqui vendo agora a minha live também. E é isso. Eu esqueci de ligar. Eu vou encerrar a gravação, estava falando que eu vou encerrar a gravação, Caio. E aí a gente até pode permanecer aqui mais um pouquinho, se o professor Luiz Fernando quer falar contigo, né? E estou encerrada a defesa de hoje, tá? Perfeito. Vou só pausar a gravação.